Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade aos vídeos que eu me propus publicar, depois de ter estudado mais de 3 anos a saga Operação Cavalo de Troia, hoje eu venho venho postar, né, gravar o vídeo número 10, que é Jesus com o título, subtítulo, né, Jesus no Getsemane. Bom, então, terminada lá a ceia, Jesus Cristo vai lá para a fazenda de Simão o leproso, onde eles tinham armado o acampamento, ali perto do Monte das Oliveiras. E ele chama todo mundo, os mais próximos, né, para uma oração. Então ele se ajoelha no meio e pede que todos se ajoelhem. E ele faz uma demorada oração, pedindo ao Pai por todos aqueles, né? E por aquele momento que ele ia passar. Terminado isso, ele chama o Davi, Zebedeu, um irmão de João, né? João e Tiago, eram 3 irmãos. João, Tiago e Davi Zebedeu. João e Tiago eram discípulos. Davi Zebedeu não, mas ele foi de uma importância muito grande ali, porque ele comandava uma espécie de correio, né? Mensageiros que informavam tudo o que acontecia lá no templo. Ele informava, tinha informação muito rápida para Jesus. E qualquer mandado que fosse, qualquer missão que fosse pedida por Jesus, rapidamente era executada por esse grupo que o Davi comandava. Então Jesus Cristo chama o Davi e fala: olha, me apresente, me traga o mensageiro mais veloz. O Davi chama um cara chamado Jacó. Jesus fala para ele: vai imediatamente à casa de Abner, em Filadélfia, e diz-lhe o seguinte, : o mestre te envia seus votos de paz. E diz-lhe também que é chegada a hora em que serei entregue a meus inimigos e que serei morto. O emissário empalideceu, mas Jesus prosseguiu sem alterar-se. Diz-lhe igualmente que ressuscitarei dentre os mortos e que aparecerei a ele antes de regressar junto a meu Pai. Então darei instruções sobre o momento em que o novo preceptor virá morar em vossos corações. Não temas. Esta noite o mensageiro invisível correrá a teu lado. E o Jacó sai, né? Sai para cumprir a missão. E o Davi chega para Jesus e fala: mestre, tive grande satisfação trabalhando para ti. Meus irmãos são teus apóstolos, mas eu me alegro de haver-te servido nas coisas mais pequenas. Lamentarei de todo o coração sua partida. As lágrimas acabaram por rolar por suas curtidas faces, e o galileu, sem poder conter seu amor por aquele homem discreto e eficiente, tomou-o pelos ombros e disse-lhe: Davi, meu filho, os outros fizeram o que lhes ordenei. Mas no teu caso, teu próprio coração é que tem respondido e servido com devoção. Tu também irás um dia servir a meu lado no reino eterno. E a seguir, o Davi fala que pediu, mandou buscar a mãe dele. Aí Jesus fala: que assim seja. Aí Jesus chama Pedro, João e Tiago e se embrenha pelo olival, pela plantação de azeitonas, né, de oliveira ali. Eles estavam próximos, estavam no horto, né, do Simão leproso, na fazenda dele.
e próximo do Monte das Oliveiras. E eles se embrenham naquela mata, e o cientista, que tinha que verificar tudo, que tinha que filmar tudo, que tinha que fotografar tudo, e sabia desse momento, porque está na Bíblia, ele tinha o muro, ele pula, assim que ele vê Jesus, ele pula o muro e fica numa posição de frente para Jesus, sem que Jesus pudesse vê-lo. Ele estava no escuro, ali era uma clareira, e era noite de lua cheia. Sexta-feira, 7 de abril, uma sexta-feira do ano 30. Eu volto a dizer que o nosso calendário, o nosso ano de 2023, tem a mesma configuração daquele ano 30. Por exemplo, aqui, ó, ano 2023, sexta-feira, dia 7 de abril. Foi o nosso feriado aí de Sexta-feira Santa, né, que passou. Hoje, por exemplo, também é sexta-feira, 13 de outubro, quando eu estou gravando esse vídeo. Bom, então, o cientista se posicionou lá, já com o cajado pronto para começar a filmar e pegar tudo que fosse possível daquele momento crucial na vida de Jesus. Então, Jesus Cristo estava em pé, né? Ele viu Jesus Cristo estava em pé, cabeça baixa, ali cravada no peito, né? naquele roupão branco dele, aquela túnica, né? E os discípulos tinham ficado lá a cerca de 30 passos atrás, como eu já falei, mas não demorou muito, eles estavam dormindo. Como o cientista dali daquele ponto conseguia ver, não muito claramente, porque eles estavam mais ou menos no escuro, né, que estavam embaixo das árvores, diferente de Jesus, que estava numa clareira. E era noite de lua cheia. Então, a visão de Jesus era nítida, né? Mas ele consegue deduzir que eles já tinham pego no sono. Até porque uma característica de Pedro é que ele roncava. Por exemplo, eu tenho, marcou para mim a característica de Pedro, que Pedro tinha barba, como todo mundo, mas que tinha o bigode raspado, diferente de Jesus. Ele era careca e era um cara muito nervoso e tinha essa característica, tinha o rosto largo, né? E tinha olhos azuis e tinha essa característica de ser um cara bem nervoso, né? Pedro era bem agitado, bem nervoso. Então ele observa que os caras já estavam dormindo. E Jesus lá para fazer a oração dele. Nesse momento que ele se prepara com o cajado para começar a filmar e tal, o cientista lá do módulo, o engenheiro da computação, que tinha ficado no módulo, tomando conta de tudo, avisa pelo ponto no ouvido do cientista em terra que havia um objeto não identificado acima deles, a cerca de 6.000 pés. Mas ele não conseguia, né? Ele não conseguia ver aquilo ali. O cientista de... Mas o cara falou, tem sim, tem um objeto aí, que eu não consigo identificar e tal. Acontece que ele diz que o radar estava apitando. Pim, pim, pim. Aquilo que a gente vê, né, na televisão, nos filmes, né? O radar, a hora que passa pelo ponto, apita. Pim, pim. Bom, esse radar, aqui no rodapé tem a informação técnica sobre esse radar. A Operação Cavalo de Troia, graças a um esplêndido serviço de inteligência norte-americana, havia obtido em fins de 1972 os planos do radar Gundish, que seria utilizado meses depois pelos egípcios na Guerra do Yom Kippur. Outubro de 1973. Foi a guerra, né? E cuja frequência era de 16
gigahertz. Ele fala aqui 16.000 MC e tal, número aqui que está na página 320 do volume número 1. É só verificar lá no seu livro, caso você já tenha o livro. Então esse complexo radar havia sido instalado no módulo. Então por esse radar que ele viu esse objeto ali naquele momento e avisou para o cientista, mas ele não estava conseguindo ver nada. Então ele não estava conseguindo ver, então se volta para Jesus. Ele está ali para verificar Jesus Cristo, o que Jesus estava fazendo. Quando viu que Jesus desfalecia, aí ele viu que Jesus tinha desfalecido, né? Não tava, tinha se arriado. Então caiu de joelho, né, num golpe seco lá no chão, tal. Ele dá para escutar o barulho do joelho caindo lá, que ele estava a cerca de 20 metros lá no escuro, né? Quem está no claro não vê quem está no escuro, quem está no escuro vê quem está no claro. Então por isso que ele estava numa posição privilegiada. Então ele fala que nunca tinha visto aquele semblante de tristeza, né, de agonia de Jesus Cristo. Durante vários minutos, permaneceu com o queixo enterrado nas pregas do manto que lhe cobria os ombros e peito. A profunda inclinação de sua cabeça não me permitia ver claramente seu rosto, embora estivesse seguro de que mantinha os olhos fechados, cerrados, ele fala aqui. Seus braços imóveis e abandonados ao longo do corpo, seus braços imóveis e abandonados ao longo do corpo, mais acentuavam aquele repentino desfalecimento. Então Jesus estava, né, entregue ali. Dentro de um pouco, muito lentamente, foi levantando a cabeça até fixar os olhos no céu. Então Jesus Cristo olha para o céu e nesse momento Jesus exclamou com a voz apagada e suplicante, Abeba, Abeba, como uma agonia, como um choro, né? Praticamente uma agonia que ele estava naquele momento. Então o cientista fala, aquelas palavras aramaicas, Abeba, Abeba, ele tinha cansado de ouvir as crianças lá se dirigiam aos seus pais, né? Então ele fala aqui, ó, aquela palavra aramaica que eu havia ouvido em mais de uma ocasião, quando as crianças se dirigiam a seus pais, significava papai. Aba é pai. Abeba é papai. Era o familiar e conhecido apelativo carinhoso que, por certo, os judeus não empregavam jamais quando se dirigiam a Deus. Então, essa palavra era dirigida exclusivamente para o pai físico. Então, o cientista estranha isso. Por que Jesus Cristo tinha falado isso? Então, continua falando. Seus olhos igualmente me impressionaram. Aquele brilho habitual havia se esfumado. Jesus era um cara, estava sempre bem, era sempre bom olhar para Jesus, né? Ele fala. Então, os olhos estavam fundos e ensombrados por uma tristeza que, se eu não tivesse conhecido a provada têmpera daquele homem, juraria que se achava muito próximo do medo. Abeba! Murmurou de novo e fala: vim a este mundo para cumprir tua vontade. E assim tenho feito. Jesus diz, né? Sei que é chegada a hora de sacrificar minha vida carnal. Não o recuso, mas desejaria saber se é tua vontade que eu beba esse cálice.
Suas palavras redumbaram pelo horto como um tambor fúnebre. Eu não podia dar crédito ao que estava ouvindo. Estaria Jesus atemorizado? E Jesus continua: dá-me segurança de que eu, com minha morte, te satisfaça como filho em vida. Quando eu fiz meu curso de PNL, Programação Neurolinguística, eu aprendi que o pensamento muda o sentimento, que muda o estado. Como é isso? Se você tem um pensamento triste, se você pensa numa coisa triste, daqui a pouco você está triste. Você fica triste, daqui a pouco você está chorando. Se você pensa numa coisa alegre, você fica alegre, daqui a pouco você está rindo. Isso é programação neurolinguística, ensina isso. E em física quântica, que eu tenho estudado, que tenho apreciado, não a parte matemática, não a parte física de newtoniana, né? Que é a parte mais física, um braço da física, que é a física quântica, mais voltada para a ciência espiritualista. A gente aprende que nosso corpo é eletromagnético. Então, sentiu, vai e volta. Se você sente uma coisa ruim, aquela coisa volta para você. E Jesus Cristo era um ser muito poderoso. Ele era um ser de um poder indescritível. Quando você lê, quando você estuda essa saga Cavalo de Troia, e também o livro Cartas de Jesus, que são 9 cartas, aí você aprende muito sobre isso. Aí você entende muito essa parte do Getsemane. Por que Jesus suou sangue? Vou explicar isso aqui, mas essa informação eu queria dar, né, a leitura científica, desculpe, a leitura científica daquele sangue vai aparecer aqui, vou falar para vocês. Que o cientista verifica isso tudo e leva para o laboratório, quando eles voltam, né, lá para o ano 1973, eles analisam aquilo ali com pessoas, num laboratório, né, e pessoas, os cientistas analisam e ele fala aqui sobre isso, eu vou falar também. Bom, mas então é isso. Conhecendo a PNL, eu tive muita facilidade, a programação neurolinguística, eu tive muita facilidade de entender essa parte aqui. Então, nesse momento, Jesus Cristo está naquela agonia e o cientista observando isso, o outro cientista lá do módulo, que estava mais ou menos a 1 quilômetro, né, lá da onde eles estavam, até talvez menos, que já estava no Monte Oliveira, né, das Oliveiras, lá no horto ali. Bom, ele informa que, ele chama o cientista, que tem o nome de Jazão, né? Ele desce ali como isso no dia 31 de março, eu informo isso no primeiro vídeo, que ele desce ali travestido, né, de um comerciante de vinhos e madeira, e que era um grego, e que o nome dele era Jazão. Então o cientista lá do módulo, o engenheiro, chama Jazão, ele se mexeu. Ele se move de novo. Então, o módulo, o objeto lá, que tinha sido detectado pelo radar, estava se mexendo. Essa coisa, Jazão, ele fala, ficou estacionária durante mais de 20 minutos. Agora se move com muita rapidez. Então ele tem aquela conversa rápida com o cientista, ele volta para Jesus. O negócio dele ali era focar em Jesus Cristo, naquele momento de agonia do mestre, né?
Então Jesus Cristo cambaleava. Ele fala aqui que Jesus Cristo começou a cambalear, seus passos eram indecisos como se estivesse prestes a desmaiar. E mal chegando junto à laje, caiu de bruços. Jesus cai de bruços ali. Por um momento pensei que estivesse desfalecido. Parte de seu corpo havia ficado sobre a rocha e o rosto abaixado e imóvel. Mas Jesus estava plenamente consciente. Ele continua. Então Jesus Cristo se levantou e se sentou nos calcanhares. Né? Se ajoelhou e ficou sentado nos calcanhares ali. E assim permaneceu bom tempo. Então Jesus ergue o rosto novamente para o céu, para as estrelas, né? Gemendo, chamou de novo o seu pai. Os pômulos e o nariz estavam afilados. A expressão de seu rosto impressionou-me. Havia nele uma mescla de angústia e pavor. Seus lábios entreabertos começaram a tremer e quase que imediatamente todo o seu corpo pôs-se a estremecer. Eram convulsões curtas, muito rápidas e quase imperceptíveis. Como se um vento gelado açoitasse cada uma de suas células. O Nazareno cruzou os braços sobre o tórax, assim, né? Premindo os flancos com as mãos, como se numa tentativa de dominar aquelas convulsões, né? E de súbito, sua fronte, o pescoço e as têmporas umedeceram-se de suor. O escrito começou a suar copiosamente. Os estremecimentos fizeram-se mais intensos e continuados. E Jesus dobrou-se pela cintura, tocando a superfície da pedra com a fronte. Abeba! Abeba! Ele fala de novo. Aquela foi a única palavra que conseguiu pronunciar. Porém, mais que um apelo, era um grito contido de angústia e terror. Porque Jesus Cristo conhecia a lei. E ele conhecia como que os condenados à morte, qual era o tipo de morte reservada para os condenados à morte, pena máxima, né? Então, se o Sinédrio, se ele fosse executado conforme a lei de Moisés, ele seria ou queimado, a gente conhece isso muito bem na Inquisição, teve muito isso, teve muitas pessoas queimadas na fogueira. Então ele seria queimado numa fogueira, na praça, ou ele seria apedrejado também na praça, na frente de todo mundo, ou seria estrangulado. Como que era esse tipo de morte? O cara era sentado numa praça, numa cadeira, onde tinha um mastro aqui atrás dele, e tinha uma argola, tipo uma argola de metal, uma faixa de metal, aqui presa lá atrás, num parafuso, de forma que o algoz, o carrasco, ia apertando aquele parafuso e ia esganando a pessoa até a pessoa morrer. Então por que ela fez tudo na praça, na frente de todo mundo? Para que aquilo servisse de exemplo. Aquele crime que a pessoa cometeu, servisse de exemplo. Assim também fazia os romanos, como fizeram no caso de Jesus Cristo, né? No caso do romano, a execução era por crucificação, como a gente conhece. Então, Jesus Cristo sabia disso tudo. E ele, nesse momento, ele era humano, como todo mundo. Depois, futuramente, quando ele aparece várias vezes, isso eu conto depois, o cientista consegue conversar com ele, com o espírito dele. E ele pergunta se ele sentiu dor. E Jesus Cristo fala que era normal, que ele era humano naquela hora e que sentiu todas as dores.
Então ele como humano, ele também tinha medo. Ele tinha aquela agonia. E outra coisa, ele também, na minha opinião, ele gostava daquele povo com que ele conviveu durante muito tempo. Ele não queria deixar aquele povo. Mas aqueles amigos, né, que ele tinha, né, os discípulos e tal, tudo isso influenciou a esse suor de sangue que eu falo agora, eu falo daqui a pouco. Então o próprio cientista diz o seguinte: agora estou certo de que naqueles duros e cruciais momentos o Galileu deve ter experimentado uma pungente e indescritível sensação de solidão, de aflição e talvez, por que não, de medo ante o que lhe reservava o destino. Então, o sentimento dele era de dor, de agonia, de medo. Então, o estado dele representava aquele sentimento. É como eu digo na PNL. O pensamento muda o sentimento, que muda o estado. Então, o estado dele era aquele terror, né? De agonia e tal. Seu corpo continuou tiritando. E de súbito, num arranque, o mestre lançou-se para trás, elevando suas mãos ao rosto. Né? Aí o cientista fala: fiquei petrificado. Toda a sua face, fronte, pescoço, assim como as palmas das mãos, haviam enrubescido, ficado vermelho, né? A fina película de suor havia se convertido em sangue. Passou a suar sangue, né? Desde o couro cabeludo, grossas gotas sanguinolentas foram escorrendo, deslizando pelos ângulos internos dos olhos e rolando depois pelas faces até perderem-se no bigode e na barba. Algumas gotas permaneciam por segundos nas comissuras dos lábios, convertendo-se depois em fios de sangue que caíam nos músculos do pescoço. Vazava, né? Era muito sangue. Num daqueles estremeções, Jesus inclinou um pouco a cabeça e a lua arrancou algumas cintilações de seu cabelo. O sangue havia inundado também sua cabeleira. Ou seja, toda a cabeça dele estava sangrando. Né? Cabelo, rosto e tudo. Meio hipnotizado por aquele inesperada reação do organismo de Jesus, quase esqueci de utilizar a vara de Moisés. Essa vara de Moisés, eu falo num vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, procura um vídeo anterior lá no meu canal, o canal Joadi 10, que você vai ver a tecnologia colocada pelos cientistas da Operação Cavalo de Troia nesse cajado que ele carregava. Ele chama de vara de Moisés. Então, rapidamente, situei-a de forma que pudesse filmar a cena e, ao mesmo tempo, iniciar uma exploração da pele e de alguns órgãos internos de Jesus, por meio do rastreamento ultrassônico. Então, ele fala, abre aqui um parêntese, ele explica novamente. Como já comentei anteriormente, o cajado encerrava, entre outros dispositivos, um equipamento miniaturizado capaz de emitir esse tipo de ondas mecânicas ou ultrassons. A cabeça emissora, disposta na parte superior da vara, ao 1,70 m, né, da base, havia sido condicionada para captar as ondas refletidas, ampliando-as proporcionalmente e acumulando as informações na memória de titânio do computador nuclear. Então, embaixo, como eu tinha informado, na base do cajado, tinha um computador nuclear ali. Uma vez no módulo, os ultrassons previamente codificados podiam ser convertidos em imagens analisando os órgãos e reações fisiológicas do mestre, etc. E procurando assim encontrar
mais tarde eu falo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu passar aqui. Então ele tinha também uma lente de contato, especialmente produzida para esse fim, de forma que ele pudesse ver os raios infravermelhos, os lasers, né, infravermelhos, para poder ver todo o corpo de Jesus, coração, pâncreas, etc. Né? Então ele coloca essas lentes que ele chama de crótalos. Esse nome é de uma serpente americana que, trazendo aqui para o Brasil, é a jararaca, né? aquela cascavel que tem um guizo, né, no rabo e tal. Então, essa serpente tinha o tipo de uma visão de infravermelho, que ela podia, com isso, verificar as presas através da temperatura do corpo das presas que ela focava para poder imobilizar com seu veneno e tal, e ingerir aquela presa e tal, se alimentar. Então ele coloca essas lentes, e com essa lente ele consegue ver tudo. Então ele fala assim, que assim que ele consegue botar as lentes e aperta o botão para emitir o raio laser, rapidamente premia o cravo que acionava a emissão do ultrassom. O espetáculo que se ofereceu aos meus olhos, conquanto na realidade devesse dizer a meu cérebro, foi quase dantesco. O rosto, pescoço e mãos de Jesus tornaram-se de uma cor azul esverdeada, consequência da queda de sua temperatura corporal na zona correspondente, provavelmente pelo efeito refrigerante do suor e do sangue que emanavam pelos poros, né? A túnica emitia um branco muito intenso, enquanto o manto tinha uma tonalidade mais escura, quase preta. A folhagem verde do olival explodiu em um vermelho indescritível. Então aqui no rodapé ele explica a parte técnica disso e tal. Ao pressionar a cabeça do cravo para uma segunda posição, na parte superior da vara do Moisés surgiu um finíssimo raio de luz avermelhada. Então era um raio laser, era o laser infravermelho. E sem perda de um minuto, dirigiu-o para o rosto, pescoço, cabelos e mãos do Nazareno. De certo, nem João Marcos, o garoto que estava do lado, o garoto conseguiu fugir lá e conseguiu ficar do lado do cientista. Esse garoto, volta a dizer, o cientista diz que esse garoto, que filho do Elias Marcos, onde Jesus Cristo teve lá, fez a última ceia, esse garoto era, segundo o cientista, vem a ser o evangelista Marcos. O nome dele era João Marcos. Era um menino lá, um adolescente e tal. Então ninguém conseguia ver, somente ele por causa das lentes, entendeu? Então ninguém conseguia ver o raio laser e tal, somente o cara por causa daquelas lentes especiais dele, as crótalos. Depois de focalizar minuciosamente as áreas ensanguentadas, mudei a frequência do ultrassom, fazendo retornar o cravo da tal. Contrastando o feixe de luz para o superior do abdômen, aí ele leva para o abdômen, desta forma explorando o pâncreas. Talvez obtivéssemos uma explicação satisfatória sobre a origem daquele suor de forma de sangue. Então ele fala aqui, quando eles voltam, quando ao nosso regresso, naquela primeira grande viagem, Cavalo de Troia pôde analisar o volume de imagens obtidas por esse processo. E chegaram os especialistas em bioquímica e hematologia chegaram a várias e interessantes conclusões. Aquele suor sanguinolento ou hematoidrose havia sido provocado por agudo estresse.
O Nazareno, tal como eu havia podido verificar, via-se submetido a profundo abatimento, motivado, por sua vez, por uma explosiva mistura de angústia, solidão, tristeza e talvez temor, ante as duríssimas provas que o aguardavam. Essa violenta tensão emocional, segundo os especialistas, causou a liberação de determinados elementos existentes no pâncreas. Então aqui eu abro um parêntese. Então o poder de Jesus era tão grande que esse pensamento que gerou esse sentimento foi um sentimento tão grande que provocou que o pâncreas liberasse esse sangue através do suor. Os quais forçaram a ruptura dos capilares, encharcando as glândulas sudoríparas. Uma vez rompidos os poros subcutâneos, o sangue flui para o exterior, misturado ao suor. Então ele fala aqui, ele explica aqui, que o fenômeno, tão chocante quanto raro, é todavia perfeitamente possível do ponto de vista médico. Ele era médico. O evangelista Lucas, neste caso, ele fala que, aliás, o único que menciona o sangue é o Lucas, que não esteve presente, que não estava presente ali, e também não era discípulo. Mas o Lucas, como era médico lá do ano 30, né? Não é o médico daqui de 2000 anos depois. Bom, é o único que menciona isso. Eu fui verificar também, realmente, Marcos, João e Mateus não falam sobre esse sangue. Somente o Lucas, que não esteve presente, mas ele menciona isso aqui. Não sei como que ele obteve essa informação. Então ele fala aqui, que Pierre, ele abre aqui um parênteses para dizer o seguinte, Pierre Benoit conta em uma de suas obras que em 1914, um soldado que estava a ponto de ser conduzido diante de um pelotão alemão de fuzilamento, suou sangue. Em consequência do pavor insuperável causado pela angustiosa situação. Bom, então, esse sangue que Jesus expeliu, né, pelo pâncreas e tal, que sai lá de zoa, prejudica muito ele, porque deixa a pele fina. O cientista fala aqui, as análises da Operação Cavalo de Troia informaram, contudo, que o fenômeno deixou a pele de Jesus em alarmante estado de fragilidade. E esta circunstância seria determinante em face da carnificina, mais do que suplício que seria submetido poucas horas depois. Ora, isso era cerca de 1h da manhã, quando esse acontecimento. Uma das minhas preocupações, fala o cientista, naqueles primeiros momentos de forte estresse sofrido pelo mestre no horto, foi a evolução do seu ritmo cardíaco. Ele, como era médico, né, ele tinha essa preocupação. E arterial. Ao dirigir os ultrassons para o coração, o efeito Doppler encontrou um ritmo de 135 batidas por minuto. O coração de Jesus batia a 135 batidas por minuto. Quanto à tensão arterial, a cifra havia se elevado a 210, ou seja, 21, né? De máxima. O ritmo cardíaco normal do Nazareno, aqui ele fala, o ritmo cardíaco normal do Nazareno foi calculado em 60 batidas por minuto e sua tensão arterial em média de 130 por 80, ou seja, 13 por 8. Aquilo significava, evidentemente, uma profunda alteração orgânica. Os especialistas de Cavalo de Troia acharam mesmo assim que a descarga prévia de adrenalina na corrente sanguínea daquele homem, à vista da resistência arterial periférica, pode ter sido na ordem de 10 microgramas por quilo-minuto. A descarga de adrenalina. Então ele menciona aqui, que aquelas 750 calorias que ele consumiu lá na ceia,
foi muito pouca, né? E agora vai sofrer. Então o que aconteceu? O organismo de Jesus começou a usar da gordura dele, né? Ele fala aqui, ó. O Filho do Homem teve de iniciar uma lipólise ou dissolução da gordura do tecido adiposo para sobreviver. As reservas concentradas de glucogênio ou açúcar esgotar-se-iam em questão de horas, e a natureza do Galileu não teria alternativa senão lançar mão, repito, de suas gorduras. O estado do médico, do ponto de vista puramente médico, começava a ser delicado. Então, novamente, Jesus repetiu a sua primeira oração, né? Pai, sei muito bem que é possível evitar este cálice. Tudo é possível para ti. Mas eu vim para cumprir tua vontade. E não obstante tão amargo, bebê-lo-ei, se for teu desejo. Jesus Cristo fala. Então, nesse momento, aquele objeto voador se aproxima muito. Fica numa distância de 100 metros, 200 metros. E tudo fica paralisado. O vento para. O cientista fica aqui paralisado. Embora consiga escutar e ver, ele não consegue mexer o músculo. E dali daquele disco, né? Aquele disco de mais ou menos 50 metros de diâmetro, segundo o cientista, desce um cubo luminoso. E dentro desse cubo luminoso, desce um ser. Que ele fala aqui, ó, caiu como um cubo. Ele fala aqui. Depois de conversar com o módulo e tal, se informar que realmente estava vendo que o cara estava ali, tal, ele viu, se informa com o módulo, sempre escondido, né? Para que o garoto que estava do lado dele não pudesse escutar nada. Estou resumindo o máximo aqui. Então ele fala aqui, ó, eu continuava absolutamente senhor de mim. Via, escutava, mas não conseguia mover um músculo. Então a proximidade daquela luz circular de um branco era inútil forçá-los. A proximidade daquela luz circular de um branco superior ao da solda, desculpe. Então, aquela luz tinha um branco superior ao da solda autógena e potentíssima, havia-nos imobilizado durante os segundos que aquilo durou. Ele podia ouvir a voz do companheiro dele falando o que estava acontecendo ali e tal, mas ele não podia falar. Ele estava imobilizado. Então ele fala aqui, ó, quase ao mesmo tempo, aquela massa luminosa e tal, já falei sobre isso. Aí desce alguém, que ele não consegue entender como chegou. Então o pavor, então ele continua aqui. Eu tô pulando tudo aqui que eu posso, para não cansar quem está me ouvindo. Toda a minha atenção foi polarizada pela figura. Desce uma pessoa, né? Desce ali naquela luz, como eu já falei. E toda a minha atenção foi polarizada pela figura daquele ser. Era muito alto, muito mais do que Jesus. Talvez alcançasse mais de 2 metros. Não se vestia como nós. Suas vestes lembravam-me
a dos pilotos de combate da USAF, Força Aérea Americana, ainda que muito mais ajustada e de um brilho intensamente metálico. O uniforme parecia ser de uma só peça, com um cinto relativamente largo e de mesma tonalidade, semelhante ao do alumínio. A calça, isso me chamou muita atenção, estavam recolhidas no interior de umas botas de meio cano e de cor dourada. Quanto à cabeça, só pude ver a região occipital e a nuca. Tinha cabelos brancos, lisos e abundantes, caindo sobre os ombros. Sem dúvida, tratava-se de um indivíduo musculoso e largo de ombros. Então, mas o cientista não consegue, ele consegue ver que era um ser normal, porque ao ficar na frente de Jesus Cristo, que estava ajoelhado, ele cobriu completamente a imagem de Jesus, o corpo de Jesus. Então ele viu que era um ser físico, né, normal. Então ele tem ali uma conversa com Jesus, que esse move lá, ele vê mover a mão direita, vai com a mão direita para o lado de Jesus e tal, mas que esse tempo durou aí, depois o módulo informa que o tempo que esse ser ficou ali com Jesus foi em torno de 5 minutos, de 4 a 5 minutos. E tudo bem, o cara desaparece, simplesmente some. Depois que ele faz, some e tudo volta ao normal. O vento volta, o cientista volta a se mexer, tudo volta ao normal. E ele... Então, eu vou aqui, ó. Ao dirigir a vista para o mestre, minha perplexidade aumentou. A camada sanguinolenta e os filetes que cobriam suas faces, pescoço e mão haviam desaparecido. Seu semblante, ainda pálido e marcado, não apresentava, todavia, sinal algum do recente fenômeno da hematoidrose. Era impossível que Jesus houvesse tido tempo de se lavar. Ou seja, esse ser desce ali, atende a Jesus, limpa aquele sangue e vai embora. Um fenômeno que não foi explicado. Acontece outro fenômeno parecido com esse, lá na crucificação. Também um objeto aparece lá e tal, que faz tudo ficar escuro, etc. E também fenômeno assim, parecido com OVNI, né? Objeto voador não identificado, sei lá. Também lá quando ele tomava conta ali do sepulcro, onde Jesus estava sepultado lá na cova, que eu falo mais tarde. Então, esses 3 fenômenos não foram explicados durante os 9 volumes da saga Operação Cavalo de Troia. Não foram explicados. Não ficaram explicados esses 3 fenômenos. Talvez no livro futuro, que eu ainda não comprei, que eu não sei nem se tem, deve ter o 10, o 11, o 12, mas eu não comprei. Parei ali no 9, que era o mais importante, que era a saga do Cavalo de Troia. Às vezes essas informações eu não tenho e não posso passar para vocês. Então tem realmente três momentos assim, parecido com esse que eu acabei de citar agora. Então, novamente, Jesus, já limpo, mas debilitado, ele fala: e agora, Pai meu, se este cálice não pode ser afastado, dele beberei. Que se faça a tua vontade e não a minha. Então devia ser quase 1h da madrugada, fala aqui o cientista. Naquela sexta-feira, 7 de abril do ano 30.
Quando o gigante, depois de permanecer uns minutos em total recolhimento, então Jesus fica ali pensando, né, um pouquinho, e ele vai de encontro aos discípulos que estavam dormindo de novo, né, os 3 discípulos ali, João, Pedro e Tiago. Mas desta vez, Jesus Cristo não volta para lá para a clareira. Ele, junto com os discípulos, ele volta lá para o grupo. E a seguir, tem a prisão que eu conto num vídeo posterior. Então, o próximo vídeo vai ser a prisão de Jesus Cristo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative a sineta para receber a informação assim que eu publicar o vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like para ajudar o meu canal. Tudo isso que eu tenho dito e que eu li que eu estudei durante mais de 3 anos, durante mais de 3 anos, com esses 9 volumes, mais de 5.700 páginas, eu não fazia outra coisa a não ser trabalhar e todo momento livre eu estudava a Operação Cavalo de Troia. Então era no ônibus, na cama, no banheiro, qualquer momento livre que eu tinha, eu estava estudando esses livros. Então, o pensamento, o conhecimento que eu tenho sobre isso, me dá uma certeza, até que eu tenha uma informação diferente, de que essa viagem aconteceu. E volto a dizer que nós somos criados, todos nós, numa família e seguimos a religião daquela família. Né? Então, tudo aquilo que aprendemos até os 7 anos e tal, aquilo forma o nosso conjunto de crença. E o que vamos aprendendo no futuro, no passar dos tempos, aquilo ali forma o nosso paradigma. Que para mudar essa crença, temos que mudar o nosso paradigma. Porque essa crença nos dá uma fé naquilo que a gente aprendeu a acreditar. Né? A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Mas eu vou dizer de novo, a fé é diferente do conhecimento. Eu vou dar aqui um exemplo, de novo. Você vai numa tribo indígena que nunca viram um aparelho celular. E você chama lá um nativo e fala para ele, olha, existe um aparelho que cabe na minha mão, que você apertando alguns botões, você consegue ver o mundo, trazer o mundo para aqui. Tudo que você quiser, você pode ver na sua mão, nesse aparelho pequeno. O nativo, por achar que você é uma pessoa séria, pode até acreditar em você. Mas, se você levar o aparelho celular e mostrar para ele tudo o que o celular faz, ele vai ter o conhecimento. É diferente de fé. Então eu costumo dizer que o conhecimento desmantela os mitos e desmascara as mentiras. Muito obrigado pela sua atenção.